queridas e queridos, dando prosseguimento ao nosso videocast, podcast, Ágora, Escola Superior do Ministério Público. É um prazer, eu estou aqui com a Andrea Villemin, professora da Universidade de Santiago de Compostela, juíza na Suíça. Deu uma palestra, nos brindou com uma palestra hoje aqui na Escola Superior do Ministério Público sobre inteligência artificial. E é um prazer conversar com ela. Conversamos já bastante sobre várias peculiaridades lá do sistema europeu. E eu queria conversar, que eu acho muito interessante a sua história, que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como que é a sua formação. Sua formação é multidisciplinar. Isso é muito interessante, nos interessa demais. Sim, eu trabalho com a área de produção de dados, né? E uma das características para a gente atuar bem nessa área é ter essa interdisciplinaridade. Então, meus estudos começaram com uma área que aqui no Brasil ainda é pouco conhecida, que chama Ciências da Vida, onde a gente faz o desenvolvimento das máquinas, que são a parte robótica das máquinas, né, usadas na área médica. Então, realmente já começa ali com um estudo por ele mesmo interdisciplinar, né, onde a gente aprende conceitos médicos, né, uma parte na área médica, outra parte na mecatrônica e outra parte no desenvolvimento de softwares, né, e implementação ali para os sistemas. Então, já começa uma confusão, né? E para trabalhar com a área de dados, não tem jeito, a gente acaba sempre esbarrando nos critérios legais. Isso me levou para a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito, eu já fui com o lado técnico, né? E eu comecei cedo, então, nessa área da regulamentação da proteção de dados. E por dar aula, né, inclusive para administração e economia, eu acabei fazendo também um pouco do estudo, né, fiz uma faculdade de economia, que me ajudou muito, na verdade, com o entendimento da economia ela mesma, né, da forma do estabelecimento dos mercados e aonde o dado está colocado e para que ele serve, como ele é explorado, como funciona o mercado, mas também muita parte da gestão, da administração, que é trabalhar com processos e sistemas. Então, a gente já tem um pouco isso na engenharia e depois você acaba reforçando também quando você faz economia, né? E entre isso, você tem o direito aí, né? Que é uma vida falando que eu não vou fazer nada do direito, estou eu aqui no Ministério Público de São Paulo. Então, realmente, é muito apaixonante, assim, sempre tive muito prazer, porque eu sempre acabei podendo fugir, né? De um lado para o outro. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, agora eu vou trabalhar mais com isso, menos com aquilo. Mas, falando sério, assim, até hoje meu pai pergunta o que eu faço da vida, né? Porque ele não entende em que eu me formei, afinal. Não, mas então, aí você tem que contar também um pouco da sua história, porque as pessoas devem estar se perguntando como que você fala português tão bem, sendo suíça. Explica pra gente a sua ligação com a língua portuguesa e com as outras línguas também, se você fala o romanche também, Não, a gente quer saber um pouco dessa questão linguística da Suíça. Eu sou filha de mãe brasileira, com muito orgulho, né? Então, eu falo português desde pequena, não tenho problema nenhum, já tive muita vivência aqui no Brasil, né, estudos também, mas o mais interessante que eu acho é que na Suíça a gente tem essa questão de ter várias línguas como línguas oficiais e o direito te obriga a isso. Eu vou deixar um caso interessante aí para vocês terem uma ideia, é que na Suíça todos os códigos são aplicados, né? Então eles têm o mesmo valor, mas nós sabemos que tem muita diferença entre um contrato de direito privado feito em alemão, então 99,9% de todo direito privado na Suíça é mais regido, né? Não é regido, mas é feito em alemão porque te dá mais precisão daquilo que as partes querem e para o juiz facilita muito, porque a gente sabe exatamente o que as partes não tem muita margem para interpretação, por exemplo. Já o trabalho com direito penal é muito mais o código italiano ou o código francês, principalmente italiano. Por quê? Porque você, como magistrado, você tem uma liberdade de poder, né, no caso, avaliar e interpretar um pouco mais na língua italiana.
Então, o que a gente acontece? A gente tem a mesma lei em 3 línguas diferentes, na verdade 4, porque tem Romanche também, que nem você colocou, apesar que eu não estudo Romanche, nunca estudei o Romanche a fundo, não, assim, a gente sabe um pouco. É mais uma língua, é uma língua cultural da Suíça, ela está na Constituição, mas ela não é realmente usada. E o que é legal também no direito, pessoal, porque eu vejo aqui que no Brasil a gente sofre às vezes com o português, né? Mas vocês imaginam que cada magistrado na Suíça fala a sua língua. Então, por exemplo, se você cada canton suíço tem a sua língua oficial, né? Então, por exemplo, Zurique, a língua oficial é o alemão, Genebra, a língua oficial é o francês, e cada um tem a sua língua oficial. E a gente tem o Ticino, que a língua oficial é italiano. E cada um ele vai se manifestar na sua língua oficial. E aí, quando a gente chega no Tribunal Federal, né, suíço, cada juiz dá o seu voto na sua língua oficial. E é muito engraçado, porque uma vez a gente vai visitar, normalmente a gente vai visitar o Tribunal Federal, né, com os alunos, essas coisas todas, e o pessoal fala assim, não, mas agora vai ser um julgamento do Estado de Genebra, né? Aí chega lá o relator, é alemão, então todo voto é dado em alemão, né? E o pessoal fica, mas meu Deus, a gente vai ter que falar alemão. Eu falei, vocês estão no direito, vocês vão ter que saber as 3 línguas oficiais. E tem mais um detalhe, a jurisprudência não é traduzida. Então nós temos a jurisprudência de cada estado, que ela é na língua que ela é, e não há tradução. Então, se a gente quer fazer realmente as buscas, tudo é na língua que ela foi preferida. Então, a gente tem que conhecer apenas o chapéu da jurisprudência, ali, aquele resumo inicial, as ementas, né? Que são nas 3 línguas oficiais, mas a jurisprudência mesmo não tem tradução. Só algumas revistas que fazem, de alguns casos muito importantes. Eu sempre achei uma coisa, eu sempre tive uma teoria, eu sempre achei, assim, que vocês ali na Suíça, vocês falam francês para se socializar, vocês falam italiano para namorar, vocês falam alemão para brigar em casa e o romanche para contar com um segredo, entendeu? Então, assim, eu não imaginava que era desse jeito. Mas o que eu fiquei curioso, que nós estávamos conversando antes aqui do nosso programa, é a questão de como funcionam as carreiras jurídicas lá. Você estava falando de algumas peculiaridades também do ingresso na magistratura, de como funciona, e também não só isso, também em concursos públicos, prestar concurso público tem um limite. Conta pra gente como funciona. Então, quando a gente está falando das carreiras, a Suíça é uma federação, né, assim como o Brasil, e nós temos os juízes federais e os juízes, ou a magistratura federal ou estadual, e cada canton na Suíça tem muita autonomia. Então, o que eu vou falar aqui não se aplica talvez a todos, tá, pessoal? Porque eu estou falando de uma forma bem genérica, sem especificar, e tem diferenças, principalmente nos processos de seleção para as carreiras jurídicas, conforme o canton, né? Mas, normalmente, para ingresso nas carreiras jurídicas estaduais, né, dos cantões suíços, você tem como pressuposto ter cursado a faculdade de Direito, e na faculdade de Direito, ao final, você tem um estágio obrigatório de 2 anos, que deve ser feito entre um escritório de advocacia, onde você passa 1 ano, e depois 6 meses no setor público, na magistratura, e 6 meses no Ministério Público. Então, você tem essa obrigação, só ao mesmo tempo que você faz, que nem aqui a gente faz as escolas da magistratura ou as escolas do MP, uma vez que já ingressamos no concurso, lá essa escola ela é durante o estágio obrigatório. E, a partir disso, você tem que fazer o que a gente chama a prova de ingresso na carreira jurídica, que começa pela advocacia, que é o brevet, né? O brevet de advogado, seria mais ou menos esse o termo, eu acho, a licença do advogado, não? Que é uma prova, ela é um pouco diferente, ela lembra mais uma prova de concurso aqui do Brasil do que realmente uma prova da OAB aqui do Brasil, né? Então, lá o pessoal, depois desses 2 anos, e durante esses 2 anos tem avaliação, tá? São 2 anos bem puxados aí que o pessoal faz depois da faculdade. Você tem realmente que passar nessa prova, que é uma prova que dura 1 semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, onde são todas provas discursivas, nenhuma prova teste, nada disso, é tudo discursivas.
E você tem tem questões de absolutamente todas as áreas do direito e depois uma média e você precisa ser aprovado. Uma outra particularidade da Suíça é que, tanto nas carreiras jurídicas ou na área técnica, na engenharia, economia, pouco importa, tem um limite que a gente pode repetir, né? Então, por exemplo, se alguém vai mal numa prova de direito administrativo ou de direito constitucional e não consegue a média na primeira vez, pode refazer essa prova uma vez. Na terceira vez, ou na segunda vez que você repete, você simplesmente é jubilado, mas não da faculdade, você é jubilado da área jurídica. Acabou. Acabou. Modo civil. E o mesmo com a prova da OAB. Com a prova para ser advogado, que é pré-requisito para você ter acesso às outras carreiras jurídicas, que é a magistratura e o Ministério Público. Magistratura e o Ministério Público são concursos distintos também ou unificados? São distintos. Né? Porque eu faço essa pergunta porque alguns países da Europa, como por exemplo a França e a própria Itália, é um concurso só. A Itália acho que agora que cindiu, mas até pouco tempo era também a mesma carreira. Por isso é a mesma carreira, mas os concursos de ingresso são diferentes, as escolas são diferentes também. E depende também de canton, né? Mas a maioria, eles são distintos. Outra coisa que me chamou muito a atenção quando nós estávamos conversando hoje foi quando você me disse a respeito do sistema de responsabilização que existe em relação aos advogados e aos magistrados. Você podia explicar para a gente um pouquinho também? Que uma coisa que é muito diferente, né, do sistema suíço com o sistema brasileiro é a questão da responsabilidade civil dos advogados com relação ao próprio processo. E também com os magistrados, né? A autonomia do magistrado ela é bem condicionada, porque a Suíça trabalha com súmulas, não? Então, a autonomia do magistrado de primeira instância ela é bem limitada às decisões dos tribunais, né? Como juíza de primeira instância, dificilmente você pode alterar uma sentença a não ser que tenha alguns requisitos ali para isso, que permitam, mas normalmente você não tem o direito de alterar alguma coisa que já foi simulado pelo juiz cantonal, ou juiz do estado, ou ainda menos, ainda pelo juiz, pelo Congresso, pelo juiz federal, né? Pelo juiz do Tribunal Federal. O que acontece é que o advogado ele é muito importante no sentido que ele responde, né, por qualquer coisa com a sua responsabilidade civil, tanto que a coisa que o advogado menos gosta na Suíça, quando ele acessa a profissão, é que ele tem que ter uma responsabilidade civil obrigatória, porque dependendo do que aconteça, por exemplo, ele recorreu de uma decisão que não cabe recurso, por exemplo, porque a súmula, ou ele foi contra uma súmula que já está pacificada, alguma decisão que precisam de alguns requisitos, ele responde com a sua responsabilidade civil e tem que indenizar o seu cliente. E também, e isso é muito importante, assim, choca aqui um pouco no Brasil quando eu falo, né? Quando ele faz pedidos para o seu cliente, ele esquece de fazer algum tipo de pedido e depois o juiz concede, normalmente o juiz não concede porque não foi pedido, mas o juiz indica que foi olha, nesse caso aqui, a indenização poderia ter alcançado 500 em vez de 50, mas como não me foi pedido, e quando o juiz faz esse tipo de remarca numa sentença, a responsabilidade civil do advogado tem que cobrir essa diferença que foi levantada por falta de cuidado, talvez, aí, do advogado. Então, a gente tem, assim, algumas coisas que são bem diferentes, né, com relação a essa parte, e a responsabilidade civil é algo que é caro para o advogado na Suíça e, às vezes, até inviabiliza, dependendo do tipo de problema que ele teve, o seu exercício na profissão, porque se ele já teve algum tipo de redução da sua, a gente fala prima, né, do valor a ser pago ali mensalmente, porque já usou, né, com algum problema, depois para renovar é bem complicado. Então, o advogado, normalmente, ele é muito consciente, assim, com relação ao que pode e o que não pode ser feito. E também tem que a Suíça não tem, né, o grau de litigiosidade que nós temos aqui no Brasil. É um pouco diferente, isso também o que facilita, né?
Mas Então, ali não tem aquele famoso SPP, se pegar, pegou. O advogado tem que ter todo o cuidado do mundo. Mas muito. vamos falar agora um pouco da questão acadêmica, né? O primeiro ponto da questão acadêmica sua, a sua passagem aqui pelo Brasil, né, em Santa Catarina. E depois, evidentemente, a gente vai conversar sobre a sua permanência agora na Universidade de Santiago de Lá Compostela. na Europa, né? Então, eu vim para o Brasil num ano sabático, né? E eu tive, eu acho assim, a sorte de estar frequentando, de estar em Santa Catarina e ter tido a oportunidade de frequentar um grupo de pesquisa, né? Que trabalha com direito e tecnologia. Aí lá eu acabei fazendo um mestrado, né, em direito e tecnologia com um professor fantástico, que é o professor Iris Rover. E isso, para mim, mudou minha vida aqui no Brasil, porque me permitiu, diferente da Europa, né, que a gente não tem, no doutorado, a gente não tem aulas, né, o doutorado é direto, você estuda sozinho, você não tem mais essa obrigação de frequentar as aulas. E aqui no mestrado eu tive essa sorte de ter que fazer as aulas, então eu conheci muitos professores, muitos colegas, né, da faculdade, que descobriram que eu trabalhava com essa temática de dados pessoais lá na Europa. Começaram a criar uma situação propícia, né, para eu trazer esse tema aqui para o Brasil de forma tão fantástica, né? E eu sou muito grata a essas oportunidades e também porque eu pude entrar de verdade em contato com o direito brasileiro. E foi bem na época da alteração do Código de Processo Civil. Então, é muito legal, né? Porque a gente estava com as discussões justamente da parte do direito digital dentro do Código de Processo Civil e a questão do processo eletrônico, né? E dali a gente começou a trabalhar com alguns sistemas de informação, né? Entre eles o Ságio, o PJE, enfim. Foi muito interessante. E eu terminei esse meu mestrado e já engatei num doutorado. E no mestrado eu trouxe um tema muito interessante para o próprio direito, que foi um peticionamento inteligente. Isso lá em 2000 e pouco, né? 2018. O peticionamento inteligente para o divórcio consensual brasileiro. Então, foi, assim, para mim, um exercício muito legal, porque eu pude conciliar o desenvolvimento de uma tecnologia para atuar num instrumento jurídico, né, que é o divórcio, e, ao mesmo tempo, ter as discussões interdisciplinares que eu gosto tanto, né? Então, foi bem interessante, muito legal. Tá, e Santiago de Compostela, como que você saiu lá depois da Suíça, foi para lá, você prestou uma prova, você é professora convidada, como que é a sua carreira lá? Eu fui para Santiago de Compostela por 2 motivos. Uma, para finalizar o meu doutorado aqui, né, que eu estou fazendo uma tese de doutorado agora na ciência da informação e tecnologia, então é um pouco diferente, já não é uma área jurídica, né? E fui como professora convidada, principalmente do Centro de Segurança, que é um instituto onde eu trabalho ali, é um instituto ligado à Universidade de Santiago é um instituto da Universidade de Santiago de Compostela e também do Ministério da Defesa Espanhol. E é onde se trabalha a questão dos dados pessoais. E aí, a convite do professor José Júlio Fernandes, né, ali de Santiago, eu acabei ingressando para esse instituto. A princípio, eu ia ficar lá só como professora convidada e também para fazer as minhas pesquisas, para finalizar a minha tese, né? E acabei que estou aqui, estou lá até hoje. Então, André, eu vou fazer uma pergunta para você, mais ou menos na linha da pergunta que eu já te fiz hoje de manhã, durante sua palestra. Qual que é o limite disso? Onde a gente vai chegar com isso? Com a inteligência artificial, os dados pessoais e tudo mais. Olha, aqui a gente pode sonhar, né? Eu vou ser bem sincera com você. Eu acredito que já estamos em um patamar muito diferenciado daquilo que a gente consegue perceber. Ou seja, a gente tem uma sociedade, que é a sociedade da informação, que já tem normas próprias e que já está, de uma certa forma, alterando toda a nossa realidade jurídica, social, né? Então, bom, a gente vê aí pelo uso das tecnologias no dia a dia mesmo, como é diferente nós estarmos tratando
dessa questão dos dados, de como a gente processa e opera as informações, como a gente faz pesquisa, como a gente consulta. Todos esses pontos são pontos muito diferentes do que as gerações anteriores às atuais vivenciaram. E isso está trazendo, para mim, um ponto de uma revolução em todos os sentidos, né? Porque a gente sente isso no direito. Quando a gente começa a sentir no direito que é um dos últimos instrumentos, né, que começa a se modificar dentro da sociedade, a gente se dá conta do quão rápido as coisas estão indo. E eu falo isso assim, na época, foi o quê? 2018 para hoje, onde a gente vê um avanço, né? Quando eu escrevi justamente a minha dissertação sobre a inteligência, um peticionamento inteligente, nós não tínhamos ainda a IA generativa. Então, o que é esse tempo que passou que já conseguimos? A gente ainda estava com outros tipos de modelos. E ela estava se desenvolvendo. E hoje ela já está a tal ponto popularizada que os jovens não sabem mais ir para a escola sem antes consultar a IA. Então, a gente vê que é muito rápido e todas as formas estão sendo questionadas. Não se trata apenas do nosso universo jurídico, mas todas as formas, né? A gente modificou a forma como a gente usa o aplicativo, o táxi pelo aplicativo, né? A gente modificou como a gente pede uma comida. Só que nisso a gente continua a ser humano e a gente não percebe muito bem que as coisas estão se modificando. E aí é o grande problema atual. Nós temos a sensação de que as coisas são iguais, mas mais fáceis por causa do aplicativo. E a gente não vê toda a movimentação dessa nova sociedade, que é baseada nos dados, acontecendo na nossa frente, sem que a gente realmente entenda esse processamento. Então, nós pedimos o Uber, que na verdade era o nosso táxi pelo aplicativo, achando que o Uber é uma empresa de transporte. Mas o Uber não é uma empresa de transporte, o Uber é uma empresa de dados. E a gente não consegue entender que, na verdade, o Uber está ganhando por nos seguir, o Uber está ganhando pela quantidade de vezes que a gente utiliza o Uber. E ele não necessariamente está ganhando com o trajeto que nós realizamos pelo aplicativo, e sim pelos dados que trocamos com esse aplicativo. Isso faz o quê? Que a gente tem uma consciência muito diferente daquilo que realmente está acontecendo, e às vezes a gente não percebe toda essa nova colocação da nossa visualização. Então, nós olhamos achando que mas na verdade não é, né? Tem muita coisa incluída nisso, né, nesse conceito. A gente vê, por exemplo, os aplicativos de bancos, né? O banco ele se liberou da obrigação de proteção das pessoas, segurança da pessoa. Você é responsável pela sua segurança na sua conta no momento que você tem um aplicativo de uma conta bancária. Exatamente. Mas então isso significa que isso é o fim do chocolate suíço, é o fim do relógio suíço, porque acabou as coisas artesanais feitas com cuidado, ou não? Ou essa inteligência artificial vai ajudar a produzir mais chocolate suíço e mais relógio suíço? Eu acho que a gente já vê também esse fenômeno, né? Eu acho que as questões que são artesanais e a indústria suíça do relógio sofreu muito uma época porque ela achava que ela não ia se adaptar, né? A gente está ali, tem uma região ali que é a região de Biobien, que é a região onde tem a SWAT, né? E outro dia eu estava vendo no aeroporto, falei, o que eles estão? Já estão virando relógio tipo Apple Watch, né? Para poder acompanhar aquela modificação. Mas necessitou, e é isso que eu chamo a atenção de vocês. Essa nossa sociedade da informação, ela chama a uma nova estruturação dos processos e dos serviços. Não é que a gente não vai ter mais, mas vai ter de uma outra forma, né? Então, por exemplo, a indústria do relógio teve que se adaptar. A Rolex vai ser sempre uma Rolex, né? Mas a forma da fabricação da Rolex mudou muito. E também a questão da globalização, deixando uma coisa que era mais exclusiva, ela já é um pouco menos exclusiva, né? E o mesmo
com a questão dos chocolates, enfim. Tanto que a gente vê muito investimento das grandes, principalmente das grandes multinacionais, que na Suíça a gente tem muita indústria da farmacêutica, a indústria como a Nestlé, enfim, se diversificando e também investindo nessas áreas, que são as áreas aí onde a gente tem o desenvolvimento tecnológico, seja ele para a produção, né, que passa a ser quase 80%, 90% por robôs hoje, não muito mais, o que causa um disparato muito sério na contratação do ser humano que desenvolve algumas profissões ali ligadas a isso, que acabam perdendo o seu trabalho, né? Isso é evidente, né? A única coisa que me deixa triste é que o Rolex vai continuar sendo muito caro Vai. e eu provavelmente eu não teria um Rolex. Exatamente. Andréia, olha, muito obrigado, foi muito legal a nossa conversa. Eu queria te abrir, como eu faço para todos os convidados aqui, para você fazer suas considerações finais. Muito legal. Continuando aí o que a gente estava conversando, eu entendo que a gente está numa transição, né? A gente tem a sorte de estar nessa transição. Então, eu brinco, né? A gente fez uma visita pelo CSEC lá da Espanha com uma turma dos encarregados de dados do Ministério Público do Brasil, né? A gente tinha quase todos os estados representados ali. E nós fomos visitar o computador quântico, né? Porque a gente tem um braço do CERN, que é uma parte fica entre a França e a Suíça e uma parte fica ali na Espanha, né? Então, a gente tem ali o que faz a colisão, né, dos átomos fica lá em Genebra, com a França, e lá em Santiago de Compostela nós temos o computador quântico. E a gente vê quão fantástico é. A gente está aqui falando de inteligência artificial e o quanto essa inteligência artificial vai ser alterada pela computação quântica, né? A gente já vê o próprio dado pessoal com as novas criptografias que vão precisar nascer para essa proteção, porque as que existem atualmente já não vão ter mais a sua validade dentro desse universo. E o que é mais legal é você observar coisas que, por exemplo, na minha época de estudante, a gente falava do zero absoluto, né? E eu lembro dos meus professores, uau, isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai chegar no zero absoluto, né? E agora a gente está lá com praticamente o zero absoluto e o computador quântico dentro dele. Então é algo assim fantástico e a gente só tem a agradecer à espécie humana. E eu penso que o nosso próximo limite é a velocidade da luz. Logo, logo a gente vai estar falando dela que nem do computador quântico. Zero absoluto, já chegamos. E agora, qual é o próximo, né? What next? E realmente a gente só tem a se surpreender com... Por isso a importância, deixo aqui o chamado a todos vocês, da proteção da nossa individualidade, dos nossos dados pessoais, porque o ser humano é algo tão maravilhoso que consegue fazer coisas tão fantásticas e ser substituído por futuros robôs, aí eu acho que não vai ter tanta graça, né? Eu concordo com você. A gente eu estava falando... Foi a minha pergunta que eu te fiz de manhã, né? Será que a erudição vai acabar? Né? Eu acho que não. Tomara que não, né? Com certeza não. E realmente é muito bonito de ver e estar participando dessa nova fase da humanidade, né? Tendo que coexistir agora com outros tipos de tecnologias que a gente nem sonhava, né? E eu brinco com vocês, levem a sério a ficção científica, né? O pessoal, às vezes, eu escrevo, falo assim, mas você gosta de ficção científica? Eu falo assim, não é que eu gosto. Só prestem atenção, porque, na verdade, elas existem. Né? Estamos aqui, né? Estamos numa Ágora aqui. Digital. Exatamente. Andréia, muito obrigado. Gente, foi muito legal a conversa aqui com a Andréia, que veio nos visitar aqui na escola e espero que volte mais vezes. Sim, com muito prazer.